Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Bom, acabou o carnaval, até o Isa Notícias anterior foi sobre o carnaval, e nós entramos na quaresma. Então agora, vamos falar de quaresma. E o que é? Bom, nós, seres humanos, né, somos seres contingentes, o que significa que na nossa condição de ser humano nós estamos num determinado tempo e num determinado espaço. Nós estamos num determinado tempo que é a quaresma e num determinado espaço que se chama Brasil. E nós temos uma determinada religião, que é a católica, certo? Então, né? E por nós sermos católicos, nós temos bispos que pastoreiam os seus rebanhos. E esses bispos se congregam numa coisa chamada CNBB. Então a CNBB, para ajudar os católicos do tempo da quaresma, e estando no Brasil, eles fazem uma coisa chamada campanha da fraternidade, certo? E é isso, eles usam a quaresma para fazer a campanha da fraternidade, para nos aproximar mais de Deus e tal. Que bom que os bispos cuidam da gente e estão nos ajudando, né, a passar por esse tempo quaresmal, né, tempo de penitência, porque é uma penitência e você tem que aguentar a campanha da fraternidade com esse sisteminha lero-lero deles. Né? Mas o Isa Notícias tem que noticiar. E nós vamos noticiar o seguinte. Nós vamos noticiar o hino da campanha da fraternidade de 2024. Né? Porque, como é que pode, né, o Isa Notícias vai lá e analisa o Macetando da Ivete Sangalo no programa anterior e não vai analisar o hino da campanha da fraternidade. Certo? E o hino da campanha da fraternidade, na verdade, ele foi votado no ano passado, né? Foi feita uma competição e aí foi escolhido lá o melhor. Então nós estamos aqui falando do hino que foi vencedor no concurso, né? Então não tem como ficar mais santo, né, na quaresma do Brasil. Não tem, cara. Olha, né? Que bom que a CNBB está aí para nos ajudar a ser cada vez mais santos. E nada como uma música para animar nossa santidade. Aí o hino diz o seguinte, né? Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação. A libertação do quê, né? Meu Deus? Da indiferença e divisão. Onde está a tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Então, tentando uma salada de frutas aqui, né? De fato, a gente tem que crer na palavra e na conversão. Né? Isso é importante. Né? Eis a hora, o reino está perto. Né? Que reino é esse? É o reino do mundo ou é o reino de Deus? Certo? Agora, né? Vamos lá. Ele fala assim que a gente tem que nos libertar da indiferença e divisão. Aí, a indiferença... Vamos lá. Indiferença. A indiferença em si é ruim? Não, depende. Tem certas coisas que são tão insignificantes que você tem que ficar indiferente àquelas coisas. Certo? É isso. Então, não necessariamente a indiferença é uma coisa ruim. E divisão? Divisão. Quem é mais divisor que nosso Senhor Jesus Cristo? Quem está comigo ajunta. Quem não está comigo... Né? Nosso Senhor que vai separar o joio do trigo. Tal. Nosso Senhor é o maior divisor que tem. Na hora do juízo ele vai dividir os bons dos maus. Então, como assim? Divisão. Não faz sentido a crítica à divisão. Mas vamos lá. Vós sois todos irmãos e irmãs. É a palavra de Cristo, o Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. Então tem uma contradição assim, gigante nessa nova estrofe, porque é o seguinte. Somos todos irmãos e irmãs. É a palavra de Cristo, o Senhor. Tá, beleza. Pois a fraternidade humana. Não, esquece. Uma coisa é a fraternidade cristã, outra coisa é a fraternidade humana. A fraternidade humana é a maçônica. Que é fraternidade, assim, secundo quid. Né? Uma fraternidade longínqua. Ou seja, como nós detemos todo mundo a natureza humana, nós somos, de certo modo, nós somos irmãos. Porém, outra coisa é a fraternidade cristã. Que é o seguinte, quando nós somos batizados, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus. E se nós somos filhos adotivos de Deus, nós somos irmãos. Realmente irmãos na fé. É uma fraternidade verdadeira. Certo? E quem está fora dessa fraternidade cristã, que não é a fraternidade humana, como diz a música aqui,
Então a música já está nos ensinando errado. Ô, campanha da fraternidade boa, né? A Baby do Brasil tá melhor aí, né? No negócio aí. Pelo menos a Baby do Brasil alerta que vai vir o apocalipse, né? Pela razão errada, mas tá alertando aí que vai vir o fim dos tempos, né? Aqui, não, fraternidade humana, amor e tal. Parece que o pessoal não tá enxergando a realidade. Fraternidade cristã pressupõe o batismo. Nem todo mundo é batizado, logo nem todo mundo é irmão. Simples assim. Os pagãos não são nossos irmãos, os infiéis não são nossos irmãos. E os hereges, né, por exemplo, os hereges protestantes, os cismáticos, eles são nossos irmãos, assim, mas é como se fosse de um outro lado da família, sabe? Vamos lá. A Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Bonitinho, né? Pena que é muito romântico isso aqui. Parece que todo mundo, quando vê a verdade, a verdade, abracei a verdade e tal, né? E o ser humano não é orgulhoso, não é soberbo, né? Não briga com a verdade, não tenta impor a falsidade dele como verdade. Parece que não existe o mal no mundo, né? É só uma questão de todo mundo se esforçar para se dar bem e vai estar tudo resolvido. E eles chamam essa paçocagem de amor. Vós só todos irmãos e irmãs... Ah tá, isso aqui a gente já viu. Que fraternidade humana ou escambau. Vai para a maçonaria. Misericórdia pecamos, Senhor. Inclusive quem escreveu essa letra aqui, ao confundir a fraternidade humana com a fraternidade cristã, pecou, vai se confessar. Então, misericórdia pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar. Mas nem necessariamente outro irmão, pô. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade na pluralidade, em um só corpo queremos formar. Então vai todo mundo se converter para a fé católica. Não tem outra maneira de fazer isso. Não tem outra maneira de... Então você abandona a fraternidade humana e fica na fraternidade cristã, e dentro da fraternidade cristã, numa só igreja que é a católica, que é a única que vai ter a unidade na pluralidade, porque quem vai dar essa unidade é a fé. A única coisa, propriamente aqui no mundo, na realidade, a única coisa que pode dar unidade na pluralidade é a fé católica. Porque a fé católica contém tantas verdades sobrenaturais, que são necessárias para a salvação da nossa alma, quanto as verdades naturais. A fé católica abrange tudo. Tudo que é verdade é católico. Então, unidade na pluralidade é só na igreja católica. E se o outro vai lá e faz um muro e não quer ser católico, aí não adianta ficar cantando musiquinha da campanha da fraternidade, que não vai adiantar. Né? Nosso Senhor mandou a gente testemunhar o Evangelho, pregar o Evangelho, e não ficar quebrando muro e fazendo pontes como se a gente vivesse no mundo dos ursinhos carinhosos, porque a realidade às vezes não é tão soft quanto parece. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Tá bom. Divisões e extremismos. Tá certo. Superemos divisões e extremismos. Só tem um jeito de superar divisões e extremismo, que é a caridade. E para ter caridade tem que ter fé católica. Isso aqui a música esquece de falar. Ela fala de fraternidade humana, mas não fala da caridade católica. Tá bom aqui o negócio. Que bom que a CNBB nos ajuda a ser mais santos na quaresma. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Amizade social? Que ente abstrato é esse? Vence as sombras no mundo fechado, construída a igreja sinodal, que não é a católica, né? Convertidos, renovados veremos, novo céu, nova terra, afinal. Eles acham que se a gente começar a se dar bem com todo mundo e tal, né? A gente vai ver novo céu, nova terra. Não, a gente vai ver novo céu, nova terra. Aí vocês têm que ver o programa anterior.
Depois do fim dos tempos. Aí vão vir novos céus e novas terras. Até lá, estamos aguardando o anticristo vir aí e tacar o terror. Até lá é isso. Não é esse romantismo todo, não, né? E, assim, né? Alargar o status latente e promover a amizade social, né? Assim, como é que eu vou ser amigo de quem eu não conheço? Né? Só se ama aquilo que se conhece. Certo? Já dizia Santo Agostinho. Né? Então, sei lá, pegar um cara lá do Pará, por exemplo. Um fulano lá do Pará. Né? Que amizade eu tenho com o fulano lá do Pará? Se eu não o conheço. E nem ele conhece a mim. Qual que é a possibilidade de ter amizade com ele? Nenhuma. A gente não se conhece. Então, é um termo muito vago. E construir a igreja sinodal. A igreja sinodal, né? Tem uma palestra aí, né? Quem foi ver, não é a igreja católica. Ela é a igreja da patifaria. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. Então, vamos lá. Nós temos que distinguir daí, né, entre o amor humano, o amor meramente humano, e o amor sobrenatural, que é o amor de caridade, certo? O amor de caridade é quando nós fazemos as coisas por amor a Deus, estando em estado de graça, certo? E o amor humano é aquele amor até que nosso Senhor chegou e falou, né? Olha, amar os seus até os pagãos se amam. O que há de especial nisso? Amar aqueles que você gosta, né? De quem você gosta. Até os pagãos têm esse amor, ou seja, até os pagãos têm esse amor humano. Agora, nós temos que amar até o nosso inimigo. Ou seja, nosso Senhor já está falando de um outro tipo de amor. E o que é amar o nosso inimigo? É que, apesar do nosso inimigo nos querer o nosso mal, nós ainda temos que desejar para ele o céu. Não é que a gente tem que ir lá e abraçar ele como sugere essa música aqui em nome de uma fraternidade humana maçônica. Não é isso. Mas, mesmo que o cara seja um inimigo, é aquela coisa que fala Santo Agostinho. O nosso inimigo é o lobo. A gente tem que rezar para que o lobo se torne ovelha, ou seja, que ele se converta, para daí fazer parte do nosso próprio rebanho. É assim que você rompe a fronteira. Não tem outro jeito. É pela fé, pela conversão, e não pela fraternidade humana. Certo? Então, não dá para tancar a campanha da fraternidade. Nós vamos ter que, nós católicos, estando aqui neste local do espaço chamado Brasil, com os nossos bispos aprovando uma música dessa, a gente tem que achar outros meios. Fazer o quê? Né? Mas não tem problema. No fim, Cristo vai vencer. E viva Cristo Rei.